Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Hoje eu vou comentar aqui sobre os desdobramentos daquela ação da Polícia Federal lá na Indil, lá no Rio Grande do Sul e também em São Paulo, né, nessas duas sedes. E outra coisa, tá? Vou falar também sobre esse tipo de repercussão que teve na mídia, porque saiu aí, pelo menos eu vi que saiu em duas televisões, na SBT e na Band. Vou comentar com mais detalhes sobre esse tipo de situação, tá? Falar também sobre a questão da Receita Federal dos Estados Unidos, tá copiando a nossa Receita Federal. Enquanto a gente sempre copiava os Estados Unidos, agora parece que a coisa tá mudando um pouco de rumo. Então você já vai saber sobre isso. E também comentar sobre a questão de um russo aí que comentou que as criptomoedas podem acabar com governos, tá? Parece muito catastrófico, mas de fato parece que o cara falou a verdade. Enfim, tem muita informação relevante e interessante, então fica comigo até o final, beleza? Que você vai saber de todos esses tipos de detalhes relacionados a essas três notícias aí, beleza? Agora, pra você que é novo aqui no meu canal, não conhece meu trabalho, tá caindo pela primeira vez de paraquedas no canal, pessoal, você que se inscreva, caso não seja inscrito, que todo dia tem vídeo novo aqui, beleza? Também dá like e compartilha esse vídeo com o geral inteiro. Se você quiser participar de um canal de sinais que está sendo temporariamente gratuito, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Agora vamos comentar sobre essas notícias aqui, tá galera? Inclusive quero fazer aqui um tipo de retificação de informação que eu dei no vídeo anterior, ontem, tá? Falando sobre a FX Trade, porque na matéria falava que a empresa era capixaba, era uma empresa brasileira e que no caso seria sediada do Espírito Santo. Mas, fazendo uma pesquisa ali, eu soube que a empresa de fato era coreana, inclusive no próprio vídeo ali eu já tinha uma certa dúvida. Eu até falei, galera, olha só, eu tinha em mente que a empresa era sul-coreana, mas a matéria tá falando aqui que é sediada no Espírito Santo. Mas acontece o seguinte, a FX Trade aqui do Brasil, que é sediada lá no Espírito Santo, ou seja, a seccional brasileira dessa empresa, que é empresa aí multinacional, é internacional, e que a sede principal dela ficaria lá na Coreia do Sul. E aí teria uma galera falando, mas o CVM não tem esse tipo de autoridade para proibir. Olha, ele é o órgão regulamentador. Tudo bem que eu não sei se ele teria o poder de polícia, né, o poder de ir lá e de fato restringir as atividades da empresa. Eu acho que isso aí caberia à Polícia Federal. Mas é um tipo de medida administrativa, aplicação de multa. E o seguinte, uma coisa eu falo pra vocês, tá galera, com quase 99% de certeza aí, de chances disso que eu vou falar agora acontecer. Se a Polícia Federal ou se o Ministério Público entrar, olha, acabou mesmo, tá? Tipo, você pode até tentar driblar, e tem sim métodos de você tentar driblar esse tipo de medida, mas vai ficar muito mais difícil, porque é o seguinte, os caras podem até derrubar o site, como chegou a ser mencionado na notícia de ontem. E se eles derrubarem esse site, é muito simples para eles fazerem isso, porque a internet... você pode falar, Rodrigo, mas a empresa é estrangeira, o site é estrangeiro. Mas existe uma coisa, tá? A internet, para ela ser conectada em todo mundo, ela tem que ter servidores nacionais, ou seja, aqui no Brasil tem uns servidores, nos Estados Unidos outros, na Rússia outros, enfim, cada país aí tem seu tipo de servidor. E por meio desses servidores aí, a pessoa pode liberar acessos a alguns sites ou não. É o seguinte, se por alguma determinação judicial o site da FX Trade ou de qualquer outro tipo de empresa tenha que ser aí derrubado, no caso não ter o acesso aqui no Brasil, simplesmente eles vão lá, fazem alteração no servidor e você não consegue acessar. Rodrigo, mas tem VPN. Você pode acessar por VPN, mas o seguinte, VPN não é muito confiável, suas informações ali, principalmente informações de login e senha, vai estar disponível no computador de outras pessoas, porque é esse computador que vai fazer o intermédio ali com servidores de outros países, e inclusive esses computadores aí, os donos desses computadores podem ali fazer a limpa na sua conta, podem ali fazer o saque e você acaba saindo no prejuízo. Então eu, na minha visão, creio que não vale muito a pena, mas aconteceu, o dinheiro é seu, você faz o que der na telha, tá? Inclusive nesse vídeo eu não vou comentar aqui sobre méritos de empresa, vocês sabem da minha opinião, eu acho que não vale a pena, enfim, cada um faz o que quiser da vida, as pessoas já estão alertadas já, se tiver algum outro tipo de empresa que venha oferecer esse mesmo tipo de esquema, eu vou falar aqui novamente. Inclusive, tá, o que que eu acho que pode acontecer a partir de agora, porque vocês sabem aí que Polícia Federal, Ministério Público, eles não dão ponto sem nó. Desde quando vazou ali aquela cartilha sobre aquele material sobre o qual a Polícia Federal estava aprendendo sobre criptomoedas, eu falei até em vídeo, tá até gravado, se vocês quiserem é só conferir. E no vídeo que eu falo aí sobre a Polícia Federal tá aprendendo sobre criptomoedas, não aprendendo, mas aprendendo sobre o conteúdo.
Eu falei, olha galera, não vai demorar muito, só não sei quanto tempo vai durar, mas eu acho que não vai demorar muito para a Polícia Federal começar a agir, começar a colocar esse conhecimento em prática. E tipo, não demorou muito mesmo, tá? Você vê aí que teve a operação lá no Espírito Santo com outra empresa, uma empresa aí relacionada, dizendo que fazia trade com os investimentos que eram feitos na empresa. Teve também ontem a questão da Inju, lá no Rio Grande do Sul, em São Paulo, que a PF foi lá, foi para cima da empresa, inclusive conseguiu até apreender algumas malas com dinheiro fiduciário, tá? Estima-se que a quantia circulada ali foi cerca de 700 milhões, inclusive aconteceram até prisões, tá? Então a maioria de vocês já devem estar sabendo sobre essas informações. E eu falei, olha galera, vai haver responsabilidade penal. Quem tiver dúvida, pode ir lá no vídeo, tá lá gravada a data e tudo, tá? Para não dizer que é mentira minha. Eu falei, olha, vai haver responsabilidade penal sim, as pessoas podem até ir presas, tá? Inicialmente vão ser os líderes, coisa que já está acontecendo agora. E possa ser que futuramente, isso eu já falei naquele vídeo, continuo repetindo aqui, continuo batendo nessa tecla, continuo cantando essa bola aqui. Pessoas que se associam a esse tipo de empresa, mesmo que não formem rede e esteja ali sendo investigada pela polícia, pode sim sofrer um tipo de responsabilidade penal, podem ir até presas, tá? Possa ser que sejam liberadas depois, mas até você provar que focinho de porco não é tomada, muita coisa pode acontecer, tá? Então eu falo isso aqui em vídeo, tá? A galera vai ficar chateada, vai ter hater reclamando, mas enfim, eu tô aqui para alertar vocês, tô até fazendo aqui, tô até dando conselho, tô sendo até amigo de vocês, digamos assim, tá? Porque de fato aí pessoas que não vão ter nada a ver. Ah, Rodrigo, mas eu só entrei, coloquei meu dinheiro, não cooptei ninguém, eu não formei rede. Mas seguinte, pelo fato de você estar associado a esse tipo de empresas que, no caso, empresas que têm aí algum tipo de operação duvidosa, você também pode ser aí responsabilizado por isso, tá? E quando a empresa dessa cai, muita pessoa fala, pronto, e aí agora tá alegre, a empresa caiu, muita gente teve prejuízo. Não. Bota uma coisa na cabeça, não, eu não tô ganhando nada com isso, tá? E outra coisa, pelo contrário, em algumas situações até eu fico um pouco chateado, porque é o seguinte, ontem esse caso repercutiu bastante, saiu na imprensa, tá saindo no SBT e na Band, pelo menos que eu vi, pode ser que tenha até saído na Globo, mas não cheguei a ver. E acontece o seguinte, tudo bem que as emissoras, inclusive na própria reportagem ali, os repórteres fizeram a questão de ressaltar que esses tipos de investimento, né, a maioria do dinheiro que ia para essa empresa não era ali investido em criptomoedas. Isso aí era um tipo somente de fachada. Esse dinheiro era investido ali em bens para os líderes ali da suposta pirâmide, em bens de imóveis, em carros de luxo, enfim, em bens de consumo, não era investido em criptomoedas. Porém, é o seguinte, quando a notícia dessa, um alarde desse sai na mídia, as pessoas de menor instrução, que não sabem, nem conhecem, não sabem nem o que é Bitcoin, nunca ouviu falar, associa esse tipo de tecnologia a esse tipo de esquema fraudulento. E só há esse tipo de conhecimento por essas pessoas quando o caso estoura. Então, quando algum tipo de empresa dessa ou quebra, que aí também causa um rebuliço muito forte, ou então a polícia vai e fecha e sai essa notícia, isso aí acaba sendo até um prejuízo causado por esses caras, né? Acaba sendo um prejuízo para a comunidade de criptomoedas. Então, pelo contrário, em muitas situações eu fico até decepcionado, em muitas situações eu fico até irritado por isso. E é justamente por isso que às vezes até eu gravo meus vídeos com algumas opiniões ácidas, porque isso acaba afetando a gente. Acaba afetando aí a comunidade de criptomoedas, porque a gente não tem nada a ver com isso e acaba pagando por esse pato. Mas, como eu já falei para vocês, a mídia já vem amaciando o discurso e isso é excelente, tá? Eu fico até um pouco alegre em relação a isso, um pouco otimista. Inclusive a Globo tinha falado, né, agora outro assunto, tinha falado antes dessa operação acontecer, sobre o Bitcoin. Falando sobre a valorização do Bitcoin, o economista Samidana, né, aquele que tem uma opinião um pouco contrária ao Bitcoin, mas já melhorou bastante. Eu lembro que em dezembro de 2017 o cara era bem incisivo, bem enfático nas críticas contra o Bitcoin, chegava a falar que era bolha, dizia para as pessoas que o preço ia cair, e de fato caiu por causa da saturação, não porque era uma bolha, tá? Era outra coisa. Mas acontece o seguinte, agora ele já passa aí a considerar o Bitcoin como um ativo de investimento. Ele falou que houve uma desvalorização apenas de 4% em um ano. Obviamente ele falou ali da queda de mais de 60%, mas ele falou também da valorização de mais de 100% do início desse ano até agora. E também falou sobre a questão, olha, o Bitcoin tem risco sim, de fato a gente sabe que tem um risco inerente por causa da volatilidade de Bitcoin e outras criptomoedas. Mas o cara falou, olha, Bitcoin ele varia muito tanto para cima quanto para baixo. E quando eu vi aquilo eu falei, opa, o cara tá pelo menos tentando ser um pouco mais imparcial, falando que o Bitcoin também pode valorizar.
Então já é um discurso mais macio, uma coisa que já está um pouco menos combativa. E tomara que a mídia continue nessa tendência e adote a tecnologia das criptomoedas, porque ela ainda tem muito poder. A gente fala que a mídia perdeu credibilidade, está perdendo para a internet, mas a mídia ainda tem muito poder, principalmente sobre aqueles que não têm uma condição financeira melhor, que mora ali nos rincões do Brasil. Por exemplo, quem mora ali no interior, que a internet é horrível, só tem a televisão, principalmente a Globo ali, que é a maior empresa, né, que só tem esse tipo de comunicação, só tem esse meio de informação. Então, se aquela pessoa que está bem afastada, tem boas referências do Bitcoin, isso é excelente aí, tanto para a comunidade quanto para a própria criptomoeda e também outras criptomoedas. Eu falo em relação às criptomoedas em geral. Mas quem continua ainda muito avesso às criptomoedas são os estatistas, são os caras que adoram ali um governo. É o pessoal que eu considero gado, é o gado estatal, é aquele que nasceu para ser mandado, né? Um pau mandado do Estado, que aceita as regras sem nenhum tipo de questionamento. Um cara desse aí merece se ferrar mesmo. Agora é o seguinte, ele que se ferre pra lá, ele não obriga os outros a se ferrar junto com ele por causa de uma opinião aí estapafúrdia como essa. Mas acontece o seguinte, um russo aí, né, talvez um cara ligado ao governo, o cara já tem 70 anos, ao invés de ele parar de falar besteira, querer se envolver aí com atividade de idoso, que é jogar xadrez e jogar dominó, não sei se esse esporte é difundido na Rússia, mas enfim, já vai fazer coisa que velho faz, ao invés de ficar falando mal de criptomoeda. Ele falou aí que as criptomoedas poderiam aí acabar com governos. E tipo, isso é verdade, tá? Eu fico até um pouco alegre com esse tipo de declaração, porque é a primeira vez, não sei se ele é político, mas se ele for político, é a primeira vez que eu vejo um político aí falando a verdade. Pode acabar sim com determinados governos. Ele fala que se o Bitcoin ou outras criptos existissem em 1994, quando eu estava vendo ali o desmantelamento da União Soviética, a Rússia poderia não existir. Ou seja, um país enorme como aquele poderia se dividir em vários, que é um sonho para muitos libertários aí. O país poder se seccionar, o país poder passar por um processo de secessão. Isso é excelente, tá? Porque isso descentraliza o poder. E os caras não estão mais escondendo a vontade de mandar na vida dos outros, de querer controlar a vida das pessoas, tá? E dando declarações como essas. Como a gente viu recentemente aí, teve também um deputado falando que tinha que proibir Bitcoin, deputado dos Estados Unidos, tá? Que tinha que proibir o Bitcoin para garantir o poder do dólar sobre as pessoas, sobre os estadunidenses e sobre a população mundial, tá? Então os caras já não estão nem mais escondendo as suas reais intenções. E tipo, ainda tem aquele discurso, não, mas é para te proteger, para proteger os investidores, mas isso é mentira, tá? Todo mundo já tá caindo a ficha para todo mundo que isso aí não passa de balela. Mas, embora esse cara aí esse russo tenha dado opiniões aí sobre o Bitcoin poder acabar com governos, o próprio primeiro-ministro lá da Rússia falou o seguinte, que não é viável fazer uma regulamentação agora, porque também tá uma discussão lá na Rússia sobre regulamentação, e tem alguns caras aí querendo regulamentar, querendo de fato ali apertar as criptomoedas, mas ele fala que não é mais tão necessário assim, porque Bitcoin e outras cripto estão perdendo aí a popularidade por causa da baixa. Então, tudo bem que ele não deve estar considerando essa recente alta que teve, mas os caras aí, por falta de interesse, assim como aconteceu aqui no Brasil, que essa discussão sobre regulamentação era para acontecer um ano antes, era para acontecer em 2018, a galera não se atenta a isso. Inclusive, já tinha um projeto de lei em 2018 que tinha sido engavetado, arquivado, que era de 2014 para regulamentar criptomoedas na Câmara dos Deputados, e que, se de fato as criptomoedas não tivessem dado aquela queda, se o Bitcoin não tivesse caído aí em 2018, continuasse naquela faixa ali dos $20 mil ou até subisse um pouco mais, os caras iriam desenterrar esse projeto sim, e iriam até colocar com um tipo de votação em urgência, e se fosse de interesse da casa, poderia aprovar e assim num tempo mais rápido, tá? E essa discussão está sendo agora colocada em pauta, inclusive teve até um andamento aí, o projeto o projeto mais recente desse ano, que regulamenta as criptomoedas lá na Câmara dos Deputados. E também seguindo aqui essa tendência, né, sobre proibição, regulamentação, pagamento de imposto, a Receita Federal dos Estados Unidos, copiando a nossa Receita Federal, digamos assim, eu não sei se foi de fato uma cópia, se eles se inspiraram na nossa, só sei que o movimento foi o mesmo, em que eles vão divulgar aí um tipo de material para alertar as pessoas, né, deixar a situação bem mais clara para as pessoas fazer o cálculo ali do imposto sobre criptomoedas. No caso, a pessoa opera com criptomoedas, tem algum tipo de criptomoeda, vai ter que pagar imposto. E muitas pessoas não estavam nem sabendo como fazer esse tipo de cálculo, a coisa estava muito nebulosa, estava muito na insegurança jurídica, mas agora a própria Receita Federal dos Estados Unidos vai redigir esse tipo de documentação. Não sei se é um tipo de normativa, não sei se tem caráter normativo, eu acho que é mais informativo, né? Mas para alertar as pessoas.
E olha só, o que deixa a pessoa até irritada, como é no meu caso aqui, embora eu não seja um cidadão estadunidense, em solidariedade esse povo também acaba ficando irritado, é que nesse tipo de documento informativo as pessoas vão ter que aí revelar os seus ganhos que tiveram com hard fork, tá? Porque para quem não sabe, o ganho que a pessoa tem com hard fork é o seguinte: vamos dizer que hoje existe a moeda chamada Bitcoin, mas vamos dizer que haja um hard fork do Bitcoin, que se divide aí em duas moedas. Existe o Bitcoin e o Bitcoin, deixa eu ver, XRD é um exemplo, tá? Essa moeda não existe, não tem nenhum tipo de tendência que isso vai ocorrer, é só um exemplo. Quem tivesse 50 bitcoins, após o hard fork, receberia ali, continuaria com seus 50 bitcoins, receberia ali 50 bitcoins XRD, um exemplo. E no caso, a pessoa teria que prestar esclarecimento sobre esses ganhos desses 50 bitcoins XRDs. Então, de fato, a coisa está num grau de absurdo muito grande, tá? E Estados Unidos, um país que a gente considera mais liberal, digamos assim, um país de economia com maior liberdade econômica, acontecendo um negócio desse. Chega a ser de fato muito deprimente, tá? Mas, pois é, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, tá? Muitas informações no vídeo, algo de fato muito útil. E nos vemos na próxima.